HPV, sigla que amedronta muita gente. Ela também te assusta? O papilomavírus humano causa uma infecção sexualmente transmissível muito comum. Cerca de metade da população tem, e mais de 80% das pessoas com útero sexualmente ativas já tiveram contato com ele em algum momento das suas vidas. É a principal causa de câncer de colo de útero, mas calma, porque poucas pessoas desenvolvem algum tipo de lesão. O diagnóstico de HPV gera muito medo, insegurança, culpa, e muitas pessoas preferem esconder e se sentem desoladas com esse resultado. Mas para te trazer um pouquinho de paz, saiba desde já que existe tratamento e que na maioria dos casos ele não causa nenhum problema para a pessoa. O acesso à informação e educação sexual é uma das principais formas de prevenção de doenças e, nesse caso, não é diferente. Então vamos entender um pouco mais sobre esse vírus, seus riscos e como evitar? Eu me chamo Tassiana Fortunati, comunicóloga, diretora audiovisual, terapeuta e educadora menstrual, e esse é Podcast Eu Menstruo, conversas abertas sobre menstruação que vai muito além de fertilidade e sangue. Eu me chamo Carolina Pinhol, biomédica, especialista em reprodução, doutoranda em biologia celular e educadora no Ser Íntime. O podcast Eu Menstruo existe para educar sobre menstruação e dar visibilidade a ela. E para que a gente continue levando essas informações para cada vez mais pessoas, você também pode contribuir com qualquer valor no Apoia-se ou um Pix para podcasteumenstruo@gmail.com. E atenção, se você conhece algum grupo que precisa de educação menstrual, seja conhecimento do ciclo, influência das suas alterações na rotina e saúde, questões sociais e tudo que esse assunto contempla, chama a gente no e-mail ou redes sociais @eu.menstruo e vamos fortalecer nossa comunidade. Para o episódio de hoje, vamos falar sobre HPV e convidamos a doutora Júlia Cerutti, médica ginecologista, especialista em oncologia ginecológica e em sexologia. Seja muito bem-vinda, Júlia. Obrigada, Carol. Obrigada, Tassi. Júlia, toda vez que fala de HPV, a Carol te marca nas redes sociais, você é uma referência no assunto. E quando que você se interessou por esse tema? Bom, como a Carol falou, eu sou oncoginecologista, né? Oncoginecologista é o ginecologista especialista em câncer ginecológico, né? E na nossa rotina de câncer ginecológico, um dos principais cânceres que a gente vê é o câncer de colo de útero. E o câncer de colo de útero, ele é majoritariamente causado pelo HPV. Praticamente quase 100% dos casos de câncer de colo de útero são causados pelo HPV, né? Então, quem trata câncer de colo de útero tem que saber HPV. Tem que saber tratar as lesões causadas pelo HPV, as lesões precursoras do câncer de colo de útero, né? Porque antes de causar o câncer de colo de útero, o HPV causa lesões precursoras do câncer de colo de útero, né? Então, quem trata câncer de colo de útero tem que saber tratar essas lesões precursoras também para prevenir o câncer de colo de útero, porque o câncer de colo de útero ele é prevenível, né? Hoje em dia é um absurdo a gente ter tanto caso ainda de câncer de colo de útero, porque ele é prevenível. Essas lesões, elas demoram aí cerca de 10 anos até chegarem ao estágio de câncer. Né? É aí que o médico tem que atuar. A gente não tem que atuar só tratando o câncer. A gente tem que atuar tratando a lesão pré-câncer, antes que ela vire o câncer também. Foi aí que eu me interessei pelo estudo do HPV e do tratamento das lesões precursoras, né, de câncer de colo de útero. Olha, já te agradeço desde já por ter essa vocação e ter tido esse interesse, porque se dependesse de mim isso não aconteceria, porque acho bem, trabalhar com oncologia requer uma vocação e um estômago que eu não teria. Então eu te agradeço por estar prestando esse serviço para o mundo. E você falou isso, né? Poxa, demora em média 10 anos, né, para a gente ver essas lesões chegarem nesse nível. Por que a gente está com dificuldade de diagnosticar isso antes, Júlia? É muita dificuldade de acesso, né, da população. Aqui no Brasil, infelizmente, ainda existe muita dificuldade de acesso, muito tabu para as pessoas procurarem ajuda aos serviços médicos, né? Muita desinformação, né? Muita gente pensando assim, ai, que medo que eu tenho de descobrir se eu tenho alguma coisa. Às vezes a pessoa até tem um sintoma e pensa, ai, agora eu tô com medo de descobrir se eu tenho alguma coisa. E muita gente que pensa, ah, eu não tenho nada, para que eu vou fazer qualquer exame, entendeu? Então, assim, é aí mesmo que você tem que fazer o exame, é essa hora, esse é o momento certo de você fazer o exame, para descobrir enquanto você ainda não tem sintoma nenhum, para descobrir enquanto ainda é hora de tratar, para descobrir enquanto é um momento prevenível, né? Porque o que é o exame de rastreamento? O que é o rastreamento? É a gente detectar
uma doença quando ela ainda está num estágio em que você pode fazer alguma coisa, né? Em que ela ainda está num período latente, em que ela ainda está num período que ainda não virou o câncer, né? Então, vale a pena você rastrear uma doença quando você pode mudar o prognóstico dela, quando você ainda pode mudar o percurso dela, quando você ainda pode intervir nela antes que ela vire alguma coisa pior. Então, é nesse momento que a gente tem que atuar. Muita gente não quer ir no ginecologista porque não está sentindo nada, mas essa é a visão mais errada que a pessoa pode ter. As pessoas têm muito essa cultura de que se não fizer teste, se não fizer exame, não tem nada, né? E isso para tudo, para doença, na época de Covid a gente via muito isso, as pessoas com muitos sintomas, e não vou fazer teste porque se não fizer não é Covid, com gravidez, enfim. Com HPV não é diferente. Mas então, como que é feito o diagnóstico? Quais são esses testes? Quais são esses exames que levam a pessoa até suspeitar de HPV? Bom, o diagnóstico de HPV é diferente do diagnóstico de lesão causada pelo HPV. O diagnóstico de HPV, ele se dá pelos testes de biologia molecular, né, que são PCR, captura híbrida e genotipagem. Esses testes não são feitos rotineiramente aqui no Brasil. O PCR e a captura híbrida, eles detectam o DNA do vírus. Conseguem ver se tem um HPV de alto risco ou de baixo risco, por exemplo. A genotipagem, ela consegue ver se tem exatamente qual é o subtipo do vírus que tem ali, né? Já os exames para a gente ver a lesão causada pelo vírus, esses exames são os que a gente mais vê comumente, são os que a gente fazem de rotina no Brasil, que é o Papa Nicolau, a colposcopia, né? O Papa Nicolau, ele é um raspado de células do colo do útero, né, que a gente vê essas células no microscópio para ver se essas células têm alguma alteração, para ver se tem se essas células estão muito alteradas, se essas células estão muito mutadas, se elas têm alguma mutação. Célula mutada é sugestiva de lesão pré-câncer ou de câncer, né? E aí a gente faz a colposcopia. A colposcopia a gente olha com um binóculo, né? É tipo um binóculo que a gente olha para ver com magnificação o colo do útero e a vagina, e aí a gente vê áreas suspeitas do colo do útero e da vagina, que aí a gente pensa em biopsiar ou não essas áreas. Se a gente vê uma área suspeita, a gente faz uma biópsia, e a biópsia a gente tem uma área maior, um tecido maior, para a gente olhar no microscópio. E aí sim a gente vê o que é essa área suspeita, né? Se é uma lesão precursora de colo de útero ou se é uma área normal do colo do útero. E só voltando no Papa Nicolau, porque eu acho que é o exame que as pessoas mais têm conhecimento que tem que fazer, né? Qual que é a frequência, assim, que a gente tem que fazer? Quando começar? Se achar alguma lesão, a pessoa precisa se preocupar? Isso muda de país para país, isso muda de protocolo para protocolo, mas de acordo com o protocolo do INCA, começa a fazer com 25 anos de idade e vai até os 64 anos de idade para mulheres sexualmente ativas. Quem nunca teve relação sexual não precisa fazer. Faz 2 exames anuais consecutivos. Se você fez com 25 anos, você faz de novo com 26 anos. Se esses 2 exames vieram normais, você pode, então, começar a fazer de 3 em 3 anos. Se não, se os 2 exames, se um dos exames veio anormal, aí vai de acordo com o resultado que você teve, né? Por exemplo, se veio um ascus, aí você faz de 6 em 6 meses. Se veio um ASC-H, aí você tem que ir para a colposcopia. Mas para quem resumindo, para quem veio com tudo normal, de 25 a 64 anos, mulheres sexualmente ativas, faz 2 Papa Nicolau anuais, e se os 2 vierem normais, faz de 3 em 3 anos. Por que 25 anos? Que curiosa, você sabe? Porque antes dos 25 anos, a maioria das mulheres elas eliminam as lesões sozinhas, né? A maioria das lesões são eliminadas espontaneamente em mulheres de menos de 25 anos por causa da imunidade ser melhor. Né? Nessas mulheres, a imunidade é melhor. Eu, particularmente, no meu consultório, eu começo a colher assim que a mulher começa a ter relação sexual. Por quê? Já vi muita menina de 19, 23 anos morrer de câncer de colo de útero. Ok, a minha amostra é viciada, eu fiz residência num hospital que era referência em câncer ginecológico, mas assim, pelo sim, pelo não, eu acho que o Papa Nicolau é um exame super simples, rápido, fácil, barato, então não tem por que não fazer. Ufa, música para os meus ouvidos, porque realmente eu fiquei pensando nisso. Falei, poxa, você começa a ter uma vida sexual ativa, você tá com risco de se expor ao HPV, né? Entendo a questão da imunidade, mas a gente tem tantas influências na nossa imunidade hoje, né?
com a nossa alimentação, com a nossa rotina, com o nosso contexto, tudo que a gente vive não tá ali completamente imune. Que bom que existem pessoas como você para estimular que a gente faça esses exames antes. Odeio esse nome Papa Nicolau, mas tudo bem, a gente vai continuar usando ele, porque tudo tem nome de homem no nosso corpo, né? Os nossos exames, as nossas glândulas. Eu já vi muito essa discussão sobre fazer esse exame antes, de que se achar alguma lesão ali, pode acabar gerando um estresse na pessoa, uma ansiedade, e que você vai acabar gerando uma ansiedade que seria desnecessária, porque essa lesão vai sumir sozinha. Enfim, foi essa justificativa que eu já ouvi sobre não fazer o exame antes. Mas eu entendo também a necessidade. Todas as vezes que eu já falei sobre isso no meu Instagram, a recomendação é a partir dos 25 anos, mas tem médicos que fazem antes. E ok, né? Eu acho que o mais importante é entender o histórico da pessoa, do paciente, e entender a necessidade para aquela pessoa especificamente. Todas as vezes que eu falei isso, veio exatamente isso que você colocou de, mas eu fiz com tal idade e eu tive uma lesão ali que tinham células cancerígenas, precursoras, né, de câncer, como você falou. Eu acho que existe, né, essa preocupação de não gerar um estresse desnecessário na pessoa, principalmente em adolescentes, mas que é importante sempre conversar bem com a ginecologista, entender bem qual que é a abordagem dela, né, ou dele, e entender essa necessidade para você individualmente. É que eu acho que o que gera o possível estresse não é o resultado do exame em si ou o exame, é a desinformação que a gente tem, é esse medo do HPV, né? E a gente está ouvindo agora o quanto ele é tratável e quanto antes a gente diagnosticar, melhor. Então, eu acho que é muito mais isso que gera o medo, essa falta de educação sexual que a gente tem, do que o exame em si, né? Mas o que a Carol falou é muito verdade, tá? Gera muito estresse desnecessário, gera muita intervenção desnecessária também, né? Pensa bem, uma menina de 20 anos que vai lá e descobre uma lesão precursora de câncer e vai lá e faz vamos supor, uma conização, um CAF. Ela vai lá, ela pode estar fazendo uma intervenção no colo do útero dela que talvez no futuro prejudique o futuro reprodutivo dela, entendeu? Sem necessidade. Pode ser que aquilo resolva espontaneamente no futuro, entendeu? Então, assim, cada caso é um caso, a gente tem que individualizar, o médico tem que individualizar e tem que acompanhar aquilo muito bem. Só que, por outro lado, você tem que avaliar que tem meninas que iniciam a vida sexual com 12, 13 anos de idade. Qual é a história natural do câncer de colo de útero? É de 10 a 12 anos. Essa menina pode ser que pegue um HPV na primeira relação sexual da vida dela, com 12, 13 anos de idade. Ela vai desenvolver um câncer, pode desenvolver um câncer com menos de 25 anos. E aí a gente leva em conta o fator da imunidade. Em que país que a gente vive? A gente vive no Brasil. A gente vive num país em que a desnutrição é geral. As pessoas se alimentam mal, as pessoas comem mal, as pessoas dormem mal, as pessoas estão numa situação de imunidade péssima. Então, esses 10 anos, eles diminuem para 5, eles diminuem para 7. Então, a menina que iniciou, na menina da periferia, que iniciou a vida sexual com 12, 13 anos, ela pode ter um câncer com 18, 19. Então, a gente tem que pensar, a gente tem que individualizar. Cada caso é um caso. E se para já ajudar a aliviar um pouco a cabeça das pessoas, fez ali o exame, vem um resultado com NIC 1, NIC 2, NIC 3, o que isso quer dizer? O que é NIC, né? Primeiro, NIC significa neoplasia intraepitelial cervical. Neoplasia é uma multiplicação de células, uma multiplicação desordenada das células. Intraepitelial significa restrita ao epitélio. Epitélio é a camada de revestimento do colo do útero, a camada mais superficial de revestimento do colo do útero. Cervical quer dizer referente ao colo do útero. O que quer dizer intraepitelial? Quer dizer que não ultrapassou a membrana basal, que é tipo o forro do epitélio. Se ultrapassa a membrana basal, quer dizer que virou invasiva. E o que é uma neoplasia invasiva? É um câncer, né? Então, NIC é uma neoplasia intraepitelial, ou seja, que ainda não virou um câncer. NIC 1 é a neoplasia mais bobinha, é a neoplasia intraepitelial mais bobinha. Ela só ocupa 1/3 do epitélio, ocupa muito pouco. A gente chama ela também de lesão de baixo grau. As células estão diferentes das células normais do colo do útero, elas estão diferentes, mas elas estão pouco diferentes, elas estão pouco mutadas. NIC 1, na maioria das vezes, volta ao normal, regride espontaneamente, a própria imunidade consegue dar conta. Então, na maioria das vezes, a gente não precisa fazer nada, exceto em quem? Exceto em pacientes que já estão com NIC 1 há 2 anos, exceto em pacientes imunossuprimidas, por exemplo, que tem HIV, que tomam imunossupressores, corticoides,
né? Pacientes transplantadas, pacientes que têm doenças reumatológicas. Nessas pacientes, a gente pensa em fazer um tratamento destrutivo, né? Por exemplo, um laser, uma cauterização. Já NIC2 e NIC3 são lesões de alto grau. Quer dizer o quê? Que a célula está muito diferente da célula normal do colo do útero. NIC2, ela ocupa 2/3 do epitélio, e NIC3 ocupa o epitélio inteiro. O NIC2, a gente trata em pacientes acima de 25 anos. Abaixo de 25 anos, a gente pode só acompanhar. De novo, em pacientes não imunossuprimidas. Pacientes imunossuprimidas, a gente sempre trata. Em NIC3, a gente sempre tem que tratar. Mas dessa vez o tratamento é sempre a retirada da lesão. A gente não pode só cauterizar ou fazer um laser. A gente sempre tem que tirar um pedaço da lesão, tirar um pedaço do colo do útero. Aprendi um tanto de coisa agora que eu não sei nem como mensurar. E como que acontece? Como que a gente pode prevenir? Vamos falar as três, bem alto essa frase. A gente, para prevenir, né, uma das formas de prevenção, a mais básica, mais fácil, mais barata, é usar preservativo. Mas o preservativo, por si só, ele não previne 100% das infecções. Por quê? Porque o preservativo, ele não protege totalmente a vulva, não protege totalmente o pênis, ele não protege a base do pênis, ele não protege a bolsa escrotal, ele não protege os grandes lábios, os pequenos lábios, um monte do pubis, mas um pouquinho é melhor do que nada, tem que usar. E a outra forma de prevenção é a vacina. Tem aí que chegou agora no Brasil a nona valente, né? Ela protege contra 9 subtipos do HPV, a gente tem aí dezenas, centenas de subtipos de HPV, que infectam a região anogenital e oral. Ela protege contra os subtipos 6 e 11, que são os subtipos mais comuns de baixo risco, que são os responsáveis pelas verrugas genitais. E também protege contra os 16 e 18, que são os subtipos de alto risco mais comuns. E, além disso, protege contra outros 5 subtipos, que também são responsáveis pelos cânceres de vagina, vulva, pênis, boca, ânus e garganta. Sendo desses, o HPV-16 é o HPV mais comum, é o mais frequente, é o mais responsável pelo câncer de colo de útero, é o mais persistente, que mais causa infecção persistente. Então, assim, essa vacina protege contra o HPV-16. Né? Então, é importantíssimo tomar. Então, mesmo que a pessoa já tenha tido algum tipo de HPV, é importante tomar a vacina para proteger contra o 16. Mesmo que ela já tenha tido HPV, é importante tomar porque ela vai proteger contra vários outros, né? Por exemplo, se ela já teve o 16, inclusive, ela tem que tomar a vacina para proteger contra outros 8 subtipos. Se ela já teve, por exemplo, o HPV-6, ela protege contra outros 8 também. Entendeu? Então é importante ela tomar vacina. Inclusive, muitas vezes, pensa no Covid, né? Muitas vezes, quando não tinha vacina ainda do Covid, muita gente, né? Pegou Covid uma vez, passou um tempo, pegou Covid de novo. Tomou vacina, não pegou mais. Ou então pegou de uma forma bem mais leve. Com HPV é a mesma coisa. Você pega o HPV uma vez, você elimina o vírus, porque é possível eliminar o vírus. Você elimina o vírus, você pode pegar de novo o mesmo vírus que você já teve. Tomando a vacina, você não pega de novo, né? Então, a nossa imunidade, nosso corpo, ele não confere uma imunidade tão duradoura quanto a vacina confere. A vacina confere uma imunidade melhor do que o nosso próprio corpo. Então, por isso é importante tomar a vacina mesmo que você já tenha tido HPV antes. E como que está o acesso a essa vacina? A vacina nona valente é só na rede particular. É uma vacina cara, são 3 doses, mas tem a vacina ainda tetravalente pelo SUS, que a vacina tetravalente protege contra os 4 subtipos mais frequentes, né? O 6, o 11, o 16 e o 18. Então, ainda dá para tomar a vacina tetravalente. Ela não tem uma cobertura universal, dá para tomar a vacina tetravalente pelo SUS. Para quem que é a vacina tetravalente? Para meninos e meninas dos 9 aos 14 anos e homens dos 9 aos 26 anos que sejam imunossuprimidos e mulheres dos 9 aos 45 anos que sejam imunossuprimidas. E além dessas idades, tem que ser no particular também. Depende. Eu já vi muitos pacientes que conseguiram laudo médico de alguma doença e conseguiu tomar a vacina pelo SUS, né? Mas, via de regra, é nessas idades. Tá ruim esse acesso, né, à vacina. Vira uma contramão, né? A gente quer falar mais sobre isso, a gente quer conscientizar, mas o acesso ainda é bastante restrito.
Espero que com a amplitude desse diálogo a gente consiga aí proporcionar mais acesso. E tá, vamos lá, descobriu HPV, tô lá com a lesão. Como que é o tratamento? Primeiro, o HPV mesmo a gente não trata, a gente deixa ele ali. Se o HPV estiver no nosso corpo e não estiver causando lesão, a gente não precisa fazer absolutamente nada. Se a gente tiver com alguma lesão causada pelo HPV, aí sim a gente pensa em algum tipo de tratamento. E aí o tratamento depende de qual lesão que você tem. Por exemplo, se você tem condilomas, que são as verrugas genitais, a gente tem vários tipos de tratamento diferente. A gente pode fazer uma cauterização química, que é com ácido, colocar um ácido no lugar para queimar a verruga. A gente pode usar algumas pomadas de imunomoduladores, né, que é, por exemplo, o Imiquimod, né, ou o Verrux, Zefurix, né, que a gente usa para queimar verruga de mão. A gente também pode usar para verruga da região genital. A gente pode cauterizar com eletrocauterização, a gente pode queimar com laser. Né? Então, existem vários tipos de tratamento para as verrugas. E o tratamento da lesão vaginal ou cervical, a gente também depende do grau da lesão. De baixo grau, geralmente o tratamento é expectante, ou seja, a gente acompanha por até 2 anos. Se com 2 anos persistir, aí a gente faz uma cauterização também. Se é uma lesão de alto grau, aí sim na maioria das vezes, a gente opta por retirar a lesão. Fazer uma retirada do colo do útero, por exemplo. E traz algum mal para a pessoa retirar esse pedaço do colo do útero? Alguma dor na relação? Tem algum problema para a vida dela depois? Não atrapalha em nada a vida sexual da mulher, absolutamente nada. Ela precisa ficar aí um período sem ter relação sexual, né? Aí de 30 a 45 dias para ter a cicatrização, mas depois disso, vida sexual normal. E aí, no futuro reprodutivo dela, algumas mulheres existe uma chance, ainda que pequena, de ter parto prematuro. Não tem risco de aborto, mas tem chance de ter parto prematuro. E isso se for uma conização ou CAF, né, que é essa retirada do pedaço de colo de útero, se for uma conização ou CAF muito extensa, né, se for um pedaço muito grande do colo do útero que foi retirado. Se for pequenininho, essa chance é menor. Se for um pedaço maior, essa chance é maior. Mas mesmo assim, é muito difícil de acontecer. Né? Já cansei de ver pacientes que fizeram CAF, CONE, que tiveram uma gestação normal até o termo, não tiveram parto prematuro e foi tudo bem, correu tudo bem. Mas pode acontecer, existe uma chance, ainda que pequena, de ter parto prematuro. Eu fiquei com uma curiosidade que eu queria voltar um pouco na nossa conversa, quando a gente estava falando, né, de às vezes tem diagnósticos que podem acontecer, intervenções desnecessárias. Na tua opinião, o que leva um médico a fazer uma intervenção desnecessária nesses casos, hein? Falta de conhecimento, com certeza, né? O que eu mais vejo, né, no consultório, nas pacientes do Instagram, nas redes sociais, o que eu mais vejo é paciente que chega com cervicite crônica, que é o resultado normal de uma biópsia de colo de útero. Tipo, qualquer mulher saudável, com colo de útero saudável, que fizer uma biópsia de cervicite crônica, eu espero que a minha hoje, se for biopsiada hoje, seja um resultado de cervicite crônica. Qualquer mulher vai vir com resultado de cervicite crônica. E aí vem essas meninas desesperadas, perguntando, eu tô com cervicite crônica e meu médico indicou uma cauterização. Precisa fazer? Não tem que fazer absolutamente nada com cervicite crônica. Não tem que usar pomada, não tem que usar cauterização química, não tem que usar cauterização a laser, não tem que usar eletrocauterização, não tem que fazer absolutamente nada. Mas muita gente é desinformada, tem muito médico desinformado. E aí você fala, mas o médico quer ganhar dinheiro. Não, às vezes ele está passando pomada. Ele não vai ganhar nada, ele não vai ganhar dinheiro nenhum passando aquela pomada. Entendeu? Então, assim, é desinformação mesmo. Ai, que triste que até hoje isso ainda acontece, né? Mesmo com... A gente tem um acesso mais fácil à informação, mas ainda assim essa informação não chega a tantas pessoas e não chega em quem deveria chegar, né? Que são os profissionais de saúde, que são os médicos. Eu acabei de me dar conta de uma coisa, que a gente está aqui falando muito sobre HPV, mas a gente não falou em como ela é transmitida, né? Sim, pela via sexual, mas é transmitida através do contato com mucosas, né? Então, genital com genital, mão com genital, boca com genital, não é isso? A transmissão é principalmente pela via sexual, né? E é sexual mesmo, né? Precisa de pele e mucosa, contato pele e mucosa. Precisa ter um certo atrito, principalmente quando é pele-pele, tem que ter um certo atrito, né? Por isso que os locais de infecção do HPV são onde mais tem atrito mesmo. Né? Colo do útero, que é onde bate ali o pênis no colo do útero, que é a fúrcula vaginal, que é aquela na entradinha, né? Que são os grandes lábios, é onde mais tem lesão, é onde tem atrito. Então, mucosa, mucosa. Mão, há ressalvas. Por quê? Porque o HPV que infecta a mão,
é diferente do HPV que infecta a região anogenital. O HPV que infecta a mão, os subtipos 1, 2 e 4, eles não infectam a região genital. Então, masturbação, por exemplo, não tem transmissão. Já sexo oral e sexo anal tem transmissão. Por quê? Porque o HPV que infecta a região anogenital, né, anal e genital, é o mesmo HPV que infecta a região oral. Então, sim, há transmissão durante o sexo anal e o sexo vaginal e o sexo oral. E HPV é transmissão mucosa-pele, né? Então, não tem transmissão por transfusão sanguínea, o HPV não vai para o sangue, não tem nada de transmissão por objetos, não tem comprovação pela transmissão de objetos, né? Recentemente, eu vi um vídeo aí nas redes sociais de gente limpando a banco de academia que nem doido. Gente, primeiro, o HPV não é um super vírus que ultrapassa roupa. Segundo, mesmo que ultrapassasse roupa, mesmo que você sentasse pelado no banco da academia, não ia passar, porque o HPV não está nas secreções, ele está na mucosa, não é na secreção, não é assim que se transmite. Tá? Existem raros casos de transmissão pelo parto, tá? Mas mesmo assim é muito raro. A presença de lesões, né? Se uma mulher tem verruga, por exemplo, durante o parto, não é uma contraindicação para o parto normal, porque a transmissão é muito rara. A gente só contraindica o parto normal quando a mulher tem uma lesão que bloqueia, que causa obstrução do canal de parto. Por exemplo, um condiloma gigante, ou então, por exemplo, um câncer de colo de útero, por motivos óbvios, né? A gente não vai fazer um parto normal numa situação dessas. Tirando isso, uma mulher com verruguinhas ou com NIC1, ela pode ter parto normal sim. Em raras situações, acontece do bebê ter uma condição chamada papilomatose faríngea, mas mesmo assim isso é tratável e na maioria das vezes o bebê elimina sozinho. Muito obrigada, Júlia, por todas as informações. O nosso episódio está chegando ao fim, então conta pra gente onde as pessoas podem conhecer melhor o seu trabalho. As pessoas podem me encontrar no meu Instagram, @DRA Júlia Ceruti, também no meu consultório, que fica em São Paulo. Júlia, em uma palavra, a primeira que te atravessar, o que é menstruação para você? Saúde. Você que está com a gente, fez sentido? Obrigada pela companhia. Tenho certeza que a gente te alertou para o seu autocuidado e também acalmou um pouco o seu coração. Se você gostou desse episódio, comenta. E uma forma rápida e fácil de apoiar o podcast é seguir, ativar o sininho para não perder nenhum episódio e avaliar com 5 estrelas no Spotify. O episódio também está disponível no Deezer e YouTube na nossa casa-site eumenstruo.com. Eu me chamo Tassiana e eu menstruo. Eu me chamo Carolina e eu menstruo. Eu me chamo Júlia e eu não menstruo. Esse foi o podcast Eu Menstruo, mas a conversa não acaba aqui. Ela continua no @eu.menstruo nas redes sociais. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse tema ou quer compartilhar uma experiência com a gente, manda texto, manda áudio no oi@eumenstruo.com. Beijo grande.